o despojar-se do homem velho e o revestir-se do homem novo não é apenas um ato interior, mas se traduz em atitudes e escolhas que refletem a lógica do reino de Deus. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículos do 20 ao 26. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra que hoje se descortina diante de nós é um convite vibrante, quase um imperativo, a mais profunda transformação. A liturgia de hoje, ela nos convida a uma jornada incessante, a um processo inadiável de renovação que se inicia no mais íntimo do nosso ser e se expande para todas as dimensões da nossa existência. Como nos lembra a primeira leitura de São Paulo em sua carta aos Colossenses, vós vos desvestistes do homem velho com as suas ações e vos revestistes do novo, que se renova para um pleno conhecimento, à imagem daquele que o criou. Essa exortação de São Paulo não é um conselho brando, mas uma proclamação da urgência de um caminho que não pode ser adiado. Ele nos fala de um despir-se do homem velho, aquela parte de nós que está emaranhada nas paixões mundanas, na falsidade e na idolatria, e ao mesmo tempo um revestir-se do novo que está em constante renovação, rumo ao pleno conhecimento. Esse novo homem é plasmado à imagem de seu Criador, essa imagem divina, a imago Dei, a imagem de Deus impressa em nós desde a criação, como lemos em Gênesis no capítulo 1, versículo 26, que foi obscurecida pelo pecado e agora é restaurada e aperfeiçoada em Cristo. Como nos ensinava Santo Irineu de Lyon, que Cristo recapitula em si toda a humanidade, restaurando a imagem original de Deus em nós. Diante de uma tarefa tão sublime, surge a pergunta que ecoa em nossos corações: como nós podemos dedicar nossas melhores energias a essa transformação interior, recuperando a imagem divina que por vezes parece tão distante? A resposta que procuramos pode se encontrar no olhar de Jesus. O Evangelho de São Lucas hoje nos coloca diante de uma cena comovente. Jesus levantou os olhos para os de seus discípulos, e a palavra grega que levantar os olhos é plebissas. Plebissas é um gesto de profunda atenção, de intencionalidade. Jesus não levanta os olhos para o céu como um gesto normal, é um gesto sacerdotal tradicional, mas os dirige para aqueles que o seguem, quer dizer, para nós. Seu olhar acende em nossos corações o desejo de recomeçar a cada manhã. E desse olhar nascem as bem-aventuranças e os ais, que é um paradoxo que redefine a lógica do mundo. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. A palavra bem-aventurados do grego, makairoi, significa verdadeiramente felizes, agraciados, e pobres, ptokoi, no contexto de São Lucas, tem uma forte conotação material, os desprovidos. Jesus abraça aqueles que o mundo rejeita. E quais são? Os famintos, os que choram, os odiados por causa do Filho do Homem. E em contraste às bem-aventuranças, Jesus profere os ais. Ai de vós ricos, porque já recebestes vossa consolação. Ai dos que estão saciados, dos que riem, dos que são louvados por todos. Não é uma condenação à riqueza em si, mas a condenação à autossuficiência que impede o coração de reconhecer sua dependência de Deus. Aquele que não exige, mas espera, é o verdadeiro pobre de espírito, que mantém o coração aberto para a graça. Esta é a via régia para a transformação. O caminho das bem-aventuranças. Nele nós compreendemos que o processo de se despojar do homem velho implica fazer morrer o que é terrestre em vós. Imoralidade, impurezas, paixões, maus desejos, cobiça, que é idolatria, como São Paulo nos diz aos Colossenses no capítulo 3, versículo 5. Note, meus irmãos e minhas irmãs, que São Paulo nos exorta a uma mortificação diária dos vícios, quer dizer, dos elementos do mundo,
como nós lemos em Colossenses no capítulo 2, versículo 8. No pensamento de São João Crisóstomo, ao comentar esse texto, ele afirma que a verdadeira fé exige uma constante batalha contra as inclinações pecaminosas, porque é impossível gozar das alegrias espirituais sem primeiro ter vencido as paixões carnais. Meus irmãos e minhas irmãs, São Paulo nos convida a dirigir nossos pensamentos para as coisas do alto, não para as coisas da terra. O advérbio ano, que significa acima, para cima, nos orienta a uma perspectiva de vida que transcende o imediato e o material. Não se trata de desprezar o mundo, mas de compreendê-lo e usá-lo melhor a partir de uma visão mais elevada, a visão de Deus. O olhar de Jesus sobre os discípulos, sobre os pobres e necessitados, nos revela que o lugar autêntico da bênção e da revelação do homem novo é justamente na humildade e na pequenez. É um olhar que dignifica e, para além disso, é um olhar de atenção. É um olhar de reconhecimento divino. Quer dizer, Jesus não apenas vê os discípulos, mas os identifica como aqueles que, através do reino de Deus, a vida do alto pode se manifestar. É possível ainda aprofundar como este olhar de Jesus tem o poder de revelar a verdade de quem eles são e de quem nós somos em Deus, chamando a cada um de nós a uma resposta de fé e conversão. É um olhar que chama a existência, que chama o homem novo no seu potencial. Jesus, sendo o arquétipo do homem novo, o modelo, ou seja, o verdadeiro sinal de uma humanidade perfeita, nos mostra que não somos chamados a ser uma cópia, mas a nos deixarmos moldar por suas palavras e gestos. Ele se coloca abaixo de nós, reconhecendo-nos mais frágeis a morada da verdadeira divindade. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, as leituras de hoje se conectam, apontando para as bem-aventuranças como manifestação concreta da vida do homem novo, o se despojar do homem velho e o revestir-se do homem novo não é apenas um ato interior, mas se traduz em atitudes e escolhas que refletem a lógica do reino. Ser pobre em espírito, na versão do Evangelho de São Mateus, ou simplesmente pobre no Evangelho de São Lucas, é uma das primeiras características deste homem novo, que não se apega às coisas terrenas. As bem-aventuranças são a ética do homem novo. A ética do homem novo, elas desafiam radicalmente os valores do mundo, aos quais São Paulo nos adverte a abandonar. A pobreza, a fome, o choro, a perseguição que o mundo considera desgraças são os meios pelos quais o homem velho é mortificado e o homem novo, totalmente dependente de Deus, ele pode florescer. Por isso, eu concluo essa reflexão de hoje apresentando, meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa vida seja um constante se revestir do homem novo, um processo de renovação iluminado pelo olhar de Cristo. E que esse olhar nos impulsione a abraçar uma vida bem-aventurada, uma vida feliz, as bem-aventuranças, e a despojar-nos de tudo que nos afasta do essencial e a buscar incessantemente as coisas do alto. Que o nosso próprio olhar se torne o espelho do olhar de Jesus, capaz de dar nova luz ao mundo e de revelar o nosso coração transformado, sem nos desviarmos para o conforto e a superficialidade. Bem-aventurados somos aqueles que permanecemos com Cristo, que estamos com Ele até o fim. E como dizia Isabel a Maria, bem-aventurado, porque acreditamos. Uma santa e abençoada quarta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.